Fala pessoal, eu sou o Rafael e vou narrar uma história do Capitão América totalmente original e que você só encontra nesse canal. Então vamos lá. Uma multidão de manifestantes vestidos de preto toma as ruas de Washington e começa a quebrar lojas, intimidar pessoas e cometer atos de vandalismo contra estátuas. Em seguida, outra multidão de pessoas com bandeiras dos Estados Unidos chega ao local. O confronto entre os dois grupos é iminente e será intenso. A polícia chega e tenta conter a batalha campal com bombas de gás lacrimogênio para tentar dispersar a multidão. Esse não era um evento isolado. Conflitos como esses eram cada vez mais frequentes em todo o país. A cobertura da mídia era intensa. A escalada de violência nas grandes cidades aparecia em todos os telejornais da TV, sites e vídeos na internet. Para os jornalistas e comentaristas, essa situação tinha um grande culpado, o Capitão América. Após o gesto simbólico de proteger uma estátua com seu escudo, Steve Rogers foi acusado de incitar uma onda reacionária que inspirou uma grande parte das pessoas a lutar contra o progresso. As pessoas estavam finalmente acordando contra as injustiças históricas que impediam os Estados Unidos de evoluir. Então a figura retrógrada do Capitão América ressurge e influencia uma parte da população a parar no tempo, justamente como o antiquado Steve Rogers. Esse era o discurso de grande parte da mídia, classe artística e até mesmo de uma boa parte da Casa Branca. O atual presidente era um homem já em idade avançada e saúde bem debilitada. Claramente um fantoche na mão de um poderoso grupo que o colocou ali para atender a seus interesses ocultos. Steve Rogers atualmente não estava mais no exército americano. Já ciente de que as principais instituições de seu país estavam corrompidas, procurou seu velho amigo Nick Fury, que naquele momento era o diretor de uma equipe ultra-secreta que opera à margem do governo americano. Com suas fontes internas da CIA, Fury tem acesso a informações cruciais para o planejamento de suas operações. Ele reuniu agentes, soldados e demais profissionais que sabiam tudo o que havia de errado em seu país. E todos estavam alinhados para resgatar os valores originais da América. A equipe, conhecida como Águias da Liberdade, era o último bastião de defesa do patriotismo. Tinha Sharon Carter como uma de seus integrantes e Steve Rogers como líder da equipe. Karl Morgenthau, o terrorista anteriormente conhecido como Apátrida, é um despachante de um grupo de pessoas poderosas que se reúnem de tempos em tempos para discutir ideias, propostas e possíveis rumos para a economia, cultura, governos e demais áreas cruciais do cenário global. Eles têm uma agenda que está em pleno funcionamento e seu alvo principal é os Estados Unidos da América. Esse grupo é conhecido como os globalistas. O país mais poderoso do mundo e sua cultura de patriotismo é um empecilho para os planos de um governo mundial. É preciso convencer os americanos que seu país possui uma estrutura social ultrapassada, que suas leis e constituição oprimem o povo. É preciso criar um sentimento de vergonha no cidadão americano médio sobre o papel e história da América no cenário global. Um dos meios para isso é dividir as pessoas em grupos minoritários, para gerar caos e deixar as pessoas confusas sobre seu papel na sociedade. Em uma das manifestações realizadas por um grupo de pessoas de preto que dizem defender a democracia e alguns grupos minoritários da sociedade, a violência atinge um patamar nunca antes visto. Além da quebradeira habitual, alguns deles levaram armas de fogo e dispararam contra alguns prédios que estavam próximos. A polícia é chamada e uma troca de tiros começa. Um grupo de pessoas que estavam de passagem foram abordadas por alguns manifestantes e estavam sendo intimidadas e obrigadas a se ajoelhar como sinal de que estavam de acordo com as reivindicações feitas. Um idoso se recusa e é ameaçado. Um homem de preto com máscara diz que vai atirar. Surge o Capitão América e projeta seu escudo contra o sujeito e o joga longe. Os outros fogem. O capitão ajuda as pessoas a saírem dali em segurança, mas logo é visto por mais manifestantes que vão para cima dele. O Capitão América enfrenta os manifestantes e acaba com a desordem realizada por eles, que fogem. No noticiário noturno, a manchete era: Capitão América é contra a democracia. No dia seguinte, um mandado de prisão é feito e Steve Rogers se torna oficialmente um procurado pela justiça. No quartel-general da equipe Águias da Liberdade, Steve encontra Fury e Sharon Carter. Diz que a informação foi certeira e que conseguiu acabar com a manifestação. Fury lamenta que isso tenha custado a possível liberdade de Steve, agora procurado pela justiça. Rogers diz que isso não muda nada. O governo atual é ilegítimo
pois atende a interesses próprios e não mais ao povo americano. Fury concorda, mas completa dizendo que a situação do povo não vai melhorar se Steve for preso. Daqui para frente será preciso ter mais cautela durante as operações. Sharon chega e diz ter descoberto a origem das armas usadas na manifestação. Elas foram fornecidas por Batroc, um mercenário francês. Sua localização também foi descoberta. Fury diz que eles precisam descobrir quem contratou Batroc. Provavelmente, o mandante é um elo importante nesse grande esquema que se infiltrou no país para gerar todo esse caos. Steve vai até a localização fornecida por Sharon e encontra Batroc, que manda seus soldados atacarem. O capitão derruba todos eles e luta com o mercenário francês. Após um embate intenso, Steve captura o inimigo e o leva para ser interrogado. Após algum tempo, Fury e sua equipe conseguem arrancar a verdade do mercenário. Ele diz que sua função, além de fornecer o armamento, era ser uma distração. Manda eles olharem o noticiário da América naquele momento. Um grupo fortemente armado avança pelas ruas de Washington. O governo é obrigado a responder e enviar o exército. Fury diz que isso é tudo muito estranho. Afinal, quem teria o interesse de enviar tropas contra Washington naquele momento? Steve concorda e diz que isso parece ser uma espécie de armadilha, mas irá assim mesmo porque as pessoas estão em perigo. O capitão, Sharon e uma equipe tática chegam ao local. O conflito começa com troca de tiros no local próximo à Casa Branca. Com seu escudo, o capitão impede que alguns soldados sejam atingidos e vai para cima do grupo paramilitar que ameaça o exército. Mas o comandante ordena que Steve e seus aliados saiam dali, pois não estão autorizados a lutar pelo exército. O capitão responde que não está lutando pelo exército, mas pela vida de cidadãos americanos. A rua em frente à Casa Branca parece uma praça de guerra. Após um combate duro e com a ajuda decisiva do capitão e sua equipe, o exército derrota o grupo paramilitar. A polícia chega e aponta suas armas para o Capitão América. Diz que ele está preso. Steve olha para um dos becos próximos daquela rua e vê o Barão Zemo observando, e entende que aquilo foi planejado por seu antigo inimigo. Para não colocar mais vidas em risco, o Capitão América não resiste e é levado preso. A notícia se espalha e a mídia chama Steve Rogers de traidor da América, responsável por ser o articulador de um golpe de Estado. Isso atiça os ânimos e as manifestações aumentam em todo o país. Os confrontos dos grupos contra e a favor do Capitão América ficam cada vez mais frequentes e os Estados Unidos estão à beira de uma nova guerra civil. Steve Rogers é intimado para depor diante de um tribunal e o procedimento será transmitido ao vivo. Várias perguntas capciosas são feitas com o intuito de fazer com que Rogers pareça realmente culpado diante de todos os americanos. Steve ouve as perguntas e fica calado por um tempo, até que resolve fazer sua declaração. Diz que é um veterano da Segunda Guerra e deu sua vida para ajudar esse país a ter uma chance de derrotar seus inimigos. Por uma obra do destino, sobreviveu, mas não sem um alto custo. Foi privado de desfrutar a vitória que tanto lutou para conseguir, de comemorar com seus amigos e com a mulher que amava, o triunfo daqueles que lutaram pela liberdade não só da América, mas do mundo contra um tirano que desejava o controle mundial. Viveu para ser o homem fora de seu tempo, a ponto de não reconhecer mais seu país. Agora sabe que a luta não acabou como havia pensado. Os valores que lhe são tão caros estão sob ataque, mas de uma forma diferente dessa vez. Os tiranos agora não se mostram, vivem conspirando nas sombras para atingir seus objetivos de controle mundial. Uma elite global, que existe há séculos, se fortaleceu de uma forma inimaginável e agora quer dividir as pessoas para conquistá-las. E infelizmente, o governo atual desse país faz parte do esquema. As pessoas presentes no local ficam exaltadas e começam a falar. O juiz intervém e pede ordem. Quando todos se calam, diz a Steve que essa acusação é muito grave e pode agravar ainda mais o caso dele. Pergunta se ele tem provas para sustentar o que falou. Rogers responde que basta olhar os conflitos no país para perceber a incompetência e má-fé do atual governo. Um verdadeiro patriota não hesitará em defender seu país de seu governo. Quando a injustiça se torna lei, a resistência passa a ser um dever. Em seguida, arrebenta as algemas que seguravam suas mãos, se livra dos guardas que estavam próximos e sai do local. Nick Fury e Sharon Carter já o aguardavam com um veículo nas proximidades para levá-lo em segurança. Eles dizem que localizaram o Barão Zemo. Steve diz que Zemo é muito esperto e provavelmente quer ser encontrado, mas vai mesmo assim para enfrentá-lo. O Capitão América e Zemo estão frente a frente. O capitão lhe diz que sabe que todos aqueles grupos de vândalos disfarçados de manifestantes
foram instigados para fazer aquilo, alguns porque foram pagos e outros porque são massas de manobra. Assim como o recente ataque militar a Washington foi uma isca para que ele aparecesse e fosse preso. E assim a mídia e o governo teriam ainda mais munição. Zemo diz que a resistência do capitão e seu patético grupo de rebeldes não tem a mínima chance contra o grupo que ele representa. É preciso uma nação em chamas para iniciar a nova ordem mundial que se aproxima. O capitão sabe que Zemo marcou aquele encontro porque acredita que a vitória dele é certa e por sua imensa vaidade quer finalmente se vangloriar de sua vitória final. Mas agradece a oportunidade que teve de falar para todo o país em rede nacional, pois sabe que muitos patriotas o ouviram e vão se levantar para salvar a América. Steve tem a noção que Zemo, no fim das contas, foi só um peão nesse esquema todo. Eles lutam e o capitão derrota seu inimigo. Momentos mais tarde, em seu esconderijo, o grupo Águias da Liberdade planeja seus próximos movimentos. Fury traz uma informação. Os globalistas sentiram o golpe e se aproximaram ainda mais dos chineses. Reforçaram uma aliança temporária para destruir o inimigo comum deles, o Capitão América. Para derrotá-los, os grupos trouxeram um novo elemento para o jogo, alguém que eles acreditam que pode desestabilizar Steve Rogers. Como eles ainda não conseguiram, eles contrataram o Caveira Vermelha. Sharon acrescenta que eles possuem todo o aparato nacional, a mídia, capital financeiro ilimitado e agora o apoio dos chineses. Steve diz que ele, Sharon, Nick Fury e todos que estão lutando pela liberdade possuem um poder muito maior, a fé em Deus, a convicção de que nossos valores precisam prevalecer a todo custo. A luta será árdua, desde que venham com tudo o que têm, mas nós é que ficaremos em pé no final.